Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula do curso básico de Excel. Na última aula, nós finalizamos a aula salvando o nosso arquivo com o nome de Aula 2 na área de trabalho. Então, para continuarmos essa aula, vamos dar um duplo clique aqui em Aula 2. Na minha planilha, eu posso inserir novas colunas. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira inserir uma coluna entre a coluna A e a coluna B. Eu vou posicionar o mouse em cima da coluna B, vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção Inserir. Quando eu clico em Inserir, automaticamente uma nova coluna é criada. Se eu quiser excluir uma coluna, eu posiciono o cursor em cima da coluna que eu desejo excluir, clico com o botão direito e seleciono a opção Excluir. O mesmo procedimento eu posso fazer em relação a linhas. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira inserir uma linha entre a linha 13 e a linha 14. Eu clico com o botão direito em cima da linha 14 e clico na opção Inserir. Automaticamente, uma linha é inserida. Se eu quiser excluir uma linha, eu clico com o botão direito em cima da linha que eu desejo excluir e seleciono a opção Excluir. O Excel tem uma opção que nós chamamos de preenchimento automático. Por exemplo, se eu digitar aqui a palavra janeiro e eu precisasse completar os demais meses, fevereiro, março, abril, eu não preciso digitar mês a mês. No momento em que eu digitei o primeiro mês, eu clico na célula que contém esta informação, no caso aqui D2, posiciono o cursor em cima dessa alça, observem que o mouse muda a sua forma, mantenho o botão esquerdo pressionado e eu vou arrastando até o mês que eu desejo criar. Esse mesmo procedimento eu posso fazer, por exemplo, com o mês abreviado. Então, eu posicionei o cursor aqui na célula E2 e vou digitar Jan. Pressionei Enter. Clico em E2, posiciono o cursor na alça, mantenho o botão esquerdo pressionado e eu arrasto até o mês que eu desejo criar. E aí ele criou os meses abreviados. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com dias da semana, por exemplo, segunda-feira, pressionei Enter. Eu clico aqui em F2, onde eu tenho a informação segunda-feira, posiciono o cursor na alça, mantenho o botão esquerdo pressionado e eu vou arrastando até criar o dia que eu desejar. Eu vou posicionar o cursor agora na célula H2. Vou digitar o número 1. Pressionei Enter. Significa que se eu clicar agora na H2 e arrastar o cursor em cima da guia, ele vai criar uma sequência numérica? Vamos observar. Posicionei o cursor em cima da guia, mantive o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastei. Por que que ele repetiu um número? Porque no caso do número, para eu criar uma sequência, eu preciso de pelo menos 2 números, para ele saber qual é o intervalo que ele vai criar. Então, eu vou apagar esse conteúdo, vou digitar agora na célula H2 o número 1 e na célula H3 o número 2. Pressionei Enter. Agora sim, eu seleciono H2 até H3, solto o botão esquerdo do mouse, posiciono o cursor na guia, mantenho o botão esquerdo pressionado e agora, quando eu arrastar, eu crio a sequência numérica. Esse tipo de criação ele serve tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou apagar esse conteúdo que nós criamos. Vou selecionar de D2 até H32 e apagar o conteúdo. Eu vou inserir uma linha entre a linha 1 e a linha 2. Então, eu vou posicionar o cursor sobre a linha 2, clicar com o botão direito,
e selecionar a opção Inserir. Vou clicar agora na célula B2, vou digitar JAN, J-A-N, e pressionar Enter. Eu quero agora, na linha 2, criar uma sequência de meses de janeiro a dezembro. Então, eu já digitei JAN na B2, vou clicar na B2, posicionar o cursor em cima da guia, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para a direita até chegar no mês de dezembro. Quando chegar no mês de dezembro, eu solto e aí os meus meses já estão criados. Eu tenho duas maneiras de alterar a altura de uma linha. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse alterar a altura da linha 1. Eu posso clicar com o botão direito em cima da linha 1, escolher a opção altura da linha e entrar com um valor. Por exemplo, aqui eu tenho a informação que essa linha tem 23,25 de altura. Se eu digitar 50, pressionar Enter ou clicar no botão OK, ele vai modificar a altura da linha. A outra opção que eu tenho é a seguinte: se eu quero modificar a altura da linha 1, eu posiciono o cursor entre a linha 1 e a linha 2, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto para baixo. E aí eu posso modificar a altura da linha da maneira que eu desejar. Vou selecionar agora aqui a célula A1 e eu vou explicar para vocês agora como funciona o grupo alinhamento. Se eu clicar nessa primeira opção aqui, eu alinho o meu texto em cima. Então, no caso, controle de despesas vai para o topo da célula. A opção do lado direito chama-se alinhar ao meio. Se eu clicar nessa opção, ele centraliza o texto e do lado direito eu tenho a opção alinhar embaixo. Se eu clicar, ele posiciona o texto na parte de baixo da célula. No lado direito eu tenho a opção chamada orientação, que modifica a orientação do texto. Vou clicar aqui e eu tenho a primeira opção que chama-se inclinar texto no sentido anti-horário. Quando eu clico nessa opção, ele aplica essa orientação no texto. A segunda opção é inclinar texto no sentido horário. Quando eu seleciono, ele aplica essa orientação. Vamos ver as demais orientações. Eu posso ter o texto vertical, posso ter o texto girar texto para cima, tenho a opção também girar texto para baixo. Se eu quiser voltar à opção horizontal, eu posso clicar aqui em orientação e escolher formatar alinhamento de célula. Eu clico nessa opção e aqui na guia alinhamento, eu tenho aqui do lado direito a orientação que é medida em graus. Então, o meu texto dessa maneira, ele está em menos 90 graus. Para eu posicionar o texto horizontalmente, eu preciso que ele esteja em 0 graus. Então, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo em cima desse triângulo vermelho e arrastar para essa posição aqui de 0 graus. Dou um clique no botão OK e ele volta à posição horizontal. Eu vou modificar a altura dessa linha para 30. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima da linha 1, altura da linha, vou digitar 30, pressionei Enter e ele volta automaticamente para o tamanho que eu apliquei. Observem que controle de despesas está pegando coluna A, coluna B e coluna C. Se eu quiser organizar o texto controle de despesas para ficar dentro da coluna A, eu posso dar um clique entre coluna A e coluna B, manter o botão esquerdo pressionado e eu arrasto para modificar a largura da minha coluna. Aqui embaixo eu tenho as opções de alinhamento. Por exemplo, se eu clicar aqui em centralizar,
ele vai centralizar o texto dentro da largura da coluna. Se eu clicar aqui, eu alinho o texto à direita, e se eu clicar nessa primeira opção, eu alinho o texto à esquerda. Essa opção aqui chama-se aumentar recuo. Se eu clicar aqui, eu aumento o recuo, ou seja, eu crio uma sequência de espaços no lado esquerdo, recuando o texto. Se eu quiser diminuir o recuo, eu seleciono essa opção. Vamos imaginar que eu chegue aqui na célula O1 e digite: isto é um texto. Pressionei Enter. Como vocês podem ver, esse texto está digitado na célula O1, porém ele está invadindo a coluna P. Eu posso quebrar o texto para que ele fique dentro da própria célula. Eu tenho essa opção aqui, quebrar texto automaticamente. E aí ele aplica esse tipo de formatação. Eu vou apagar o conteúdo dessa célula O1. E como eu tenho os meses que vão desde a coluna B até a coluna M, eu quero centralizar esses meses. Então eu vou clicar na célula B2, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a célula M2 e vou clicar nessa opção do meio, que é centralizar. E agora eu tenho os meses centralizados. Já que a minha planilha vai até a coluna M, eu vou clicar em A1, vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a célula M1 e vou clicar nessa opção Mesclar e Centralizar. E aí ele vai transformar todo o conjunto de células de A1 até M1 como se fosse uma célula única, e aí ele centraliza esse texto. Vocês já aprenderam como aplicar uma borda em nossa planilha. Então eu vou selecionar aqui de B2, vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a célula M15. E vou clicar aqui em borda e selecionar a opção Todas as bordas. E aí eu tenho as bordas criadas para essa sequência de célula. Eu tenho aqui valores numéricos. Então eu selecionei aqui de B3 até B15. Quando eu clico aqui na guia geral, eu tenho diversos tipos de formatação. Eu posso formatar a célula para receber qualquer tipo de formato, ou seja, a opção geral não tem um formato específico. Então, se eu digitar número, ele recebe número. Se eu digitar texto, ele recebe texto. Eu posso selecionar aqui a opção número. Então, aqui no caso, observem que os meus números aqui, os meus valores entre B3 e B15 não possuem vírgula 00. Se eu selecionar a opção número, ele automaticamente vai aplicar vírgula 00. Eu continuo com esse conjunto de números selecionados. Se eu clicar aqui agora e selecionar moeda, ele vai colocar o símbolo do real colado do lado esquerdo do número. Mas se eu quiser alinhar todos esses símbolos para eles ficarem organizados, eu posso selecionar aqui de B3 até B15, clicar aqui e selecionar a opção contábil. E aí, automaticamente, ele vai alinhar o símbolo da moeda de uma forma que fique um embaixo do outro, mantendo os valores alinhados do lado direito. Eu vou digitar aqui na célula C17 uma data. Vamos colocar aqui, por exemplo, dia 2/05/2023. Pressionei Enter. Eu tenho uma data criada aqui. Vou clicar novamente aqui na célula C17. Eu vou selecionar aqui, então, a opção Data Completa. E aí ele modifica, incluindo o dia da semana e, por extenso, a data. Se eu voltar aqui e selecionar a opção Data Abreviada, ele retorna para esse tipo de formatação. No caso aqui,
eu vou apagar o conteúdo da célula C17. Vou selecionar aqui a célula A1, que na verdade está pegando todo o conjunto de célula de A1 até M1. Vou aplicar aqui a opção Todas as bordas. Vou clicar aqui na cor do preenchimento. Vou selecionar esse azul aqui, azul ênfase 1 mais claro 60%. Vou selecionar essa célula A2. Vou clicar aqui nessa opção e escolher preto. E vou selecionar aqui de B2 até M2. Vou clicar aqui em cor de preenchimento e selecionar essa opção cinza, ênfase 3 mais claro, 60%. Então, eu já estou aqui com a planilha formatada para receber os meses. Aqui na coluna de janeiro, eu vou clicar com o botão direito sobre a coluna B. Eu vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado em cima da coluna B e vou arrastar até a coluna M. Vou clicar novamente com o botão direito, largura da coluna, e eu vou digitar o número 15. Pressionei Enter para que agora todas as colunas referente aos meses tenham o mesmo tamanho. Para salvar o nosso arquivo, nós vamos clicar em Arquivo, Salvar como. Vou modificar aqui o nome de aula 2 para aula 3 e vou clicar no botão Salvar. E para fechar o Excel, eu vou clicar aqui no X. Chegamos então ao final da terceira aula. Espero que vocês estejam gostando do curso. Obrigado por assistir e até a próxima aula.